Boa noite a todos, meus irmãos, com a graça do eterno e soberano Deus, o meu, o seu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou fazendo mais um vídeo para que possa abrir o seu entendimento e assim, abrindo o entendimento, vai te trazer o conhecimento e o conhecimento assim vai te dando discernimento e a palavra ela vai fluindo como uma fonte inesgotável da sabedoria e do poder de Deus, que dá gratuitamente a todo aquele que se dispõe e o amam, e assim sente o desejo no coração de o conhecer através das Escrituras. Então, meus irmãos, meus queridos, Jesus Cristo, ele teve um papel muito importante ao vir a este mundo e mostrar todo o amor do Pai, de um Deus que estava oculto entre todas as gerações e séculos. E assim foi manifesto aos seus santos apóstolos e discípulos que assim conviveram com ele e depois da sua assunção derramou do seu Espírito Santo, nos deu o seu Espírito Santo para nos fazer entender, compreender e viver tudo aquilo que ele trouxe, porque também já havia uma profecia ao seu respeito, e assim os profetas que tiveram a preocupação de pregar tudo aquilo que estava acontecendo e iria acontecer. E assim cada profeta do Deus Altíssimo que profetizava acerca de toda a bondade de Deus, de toda a caridade de Deus e de todo o seu amor que viria através do seu Filho. E muitos que esperavam um Deus a qual vinha a ser um Deus de guerra, um Deus a qual usava a espada, muitos se decepcionaram. E assim, o próprio povo que dizia que amava a Deus, e os judeus, o povo de Israel, eles esperavam um Deus que viria a ser um Deus da batalha. Mas o Deus que estava no coração
do próprio Deus eterno, o mistério dele, seu Filho Jesus, sendo assim o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, desde o princípio, existiram dois deuses, porque Satanás, o diabo, a serpente, Lúcifer, que era anjo de luz, também se considerava Deus. E isto Paulo nos confirma nas suas cartas ao Coríntios, que ele fala que o Deus é um Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz, o caminho, a verdade, a ressurreição, a glória do Evangelho, que é a imagem de Cristo expressa na imagem de Deus. Então a palavra ela é bem clara, franca, transparente, autêntica e verdadeira. Então o escritor de Hebreus, que assim eu creio que foi Paulo, porque as palavras coincidem com os suas cartas, nos fala assim: havendo Deus, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, quando vem esse alerta que Deus falou aos pais pelos profetas, e nós temos que estar atentos como ele falou, que meio ele usou para falar, e como e com quem ele falou através da sua palavra. Então, meu querido, quando a palavra ela vem testificando de que nós temos que ter e estar atento a respeito da velha aliança, que Pedro nos traz esse alerta, e Pedro, através deste alerta, ele vai falar que nós temos que ter cuidado e tem que estarmos atentos quando nós lemos o Velho Caminho, quando nós lemos a Velha Aliança, o Velho Testamento. Então nós temos que estar atentos às palavras dos profetas. E Pedro, ele é bem claro, porque mesmo ele andando com Jesus naquela época, Jesus Cristo contou tudo acerca daquilo que ia acontecer com ele. E tem uma parte que Pedro não aceitou. Uma parte Pedro defende. E outra Pedro começa a falar para Jesus: não, Senhor, isso não pode te acontecer. Isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus Cristo olha para Pedro e fala: apartai de mim, Satanás, porque vós não me conhecestes. E eu vejo assim, através da palavra, que Pedro naquele momento, ele poderia ter deixado Jesus, ter deixado de seguir ele, de andar com ele. Mas ele aceitou aquela exortação.
Porque diabo é adversário, é opositor. O diabo é aquele que não aceita as palavras de Jesus. Então, meu querido, Pedro, ele fala nas suas cartas em 2 Pedro, no seu capítulo 1, no seu verso 17. Veja bem, que isso não vai bater com o escrito de Hebreus. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. 2 Pedro 1,17. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quanto da magnífica glória, lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então veja, quando Jesus Cristo vai lá para o Monte das Oliveiras orar, leva Pedro, Tiago e João com ele. E eles escutam aquela voz que foi dirigida do céu para Jesus. E eles ficam atônitos. Eles ficam maravilhados com aquela voz e com aquela luz que do céu clareou o ambiente, o lugar que eles estavam. Que era uma luz resplandecente, a qual, aquele momento, eles caíram por terra, não podiam olhar para aquela luz, mas somente ouvir aquela voz que estava falando com Jesus. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então ele dá um alerta. E tem muito firme a palavra dos profetas no versículo 19 de 2 Pedro 1. A qual bem fazer estar atentos. Como a luz que ilumina no lugar escuro. Como a luz que ilumina no lugar escuro. Até que o dia esclareça. Jesus, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Jesus. E ele continua falando assim: sabemos que é primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então por isso que eu te falo, meu querido, que nós temos que pregar por revelação. Aquilo que o Espírito Santo traz à luz, as palavras de Jesus, para podermos estarmos instruindo as pessoas na luz do Evangelho, na luz do novo e vivo caminho. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que o escritor de Hebreus nos fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Aí por isso que Jesus teve aquele debate com os judeus, que viviam irados, iracundos, raivosos, por não aceitar um Deus de amor, um Deus de misericórdia,
o príncipe da paz. Um Deus a qual a Bíblia nos fala que veio sem parecer e sem formosura. Que as pessoas que olhavam para Jesus não atentavam bem algum. Porque eles esperavam um Deus galã, lorde, príncipe. Mas só que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não tinha parecer nem formosura, mas era a expressa imagem do Deus invisível, a qual se revelou em tudo e em todas as coisas, a qual Jesus Cristo manifestou para a glória do Deus eterno. Então, meu querido, quando Jesus Cristo tem embate com os judeus, que eles falam que Jesus Cristo tinha Beelzebu, era demônio, que o pai dele era o diabo. Então Jesus Cristo mostra as obras do Pai de amor e de misericórdia. Jesus Cristo fala que o Pai dele é Deus, porque ele fala as palavras que ouviu do seu Pai. E fala para os judeus: vós fazeis também as obras que viste junto do vosso Pai. E eles viram esse Pai deles, que matava, não tinha misericórdia, era vingativo, não tinha compaixão, não tinha dó. O Deus da lei, olho por olho, dente por dente, não tinha sentimento pela humanidade e não tem sentimento até hoje. O prazer de Satanás, do diabo, é destruir as almas. Destrói primeiro o seu entendimento, não deixando as pessoas buscar o conhecimento para conhecer o que é verdadeiro e serem libertos dos seus conceitos, porque Satanás também dá os seus conceitos, porque ele é um ser sábio, inteligente. Se nós queremos vencer ele, nós temos que ter a sabedoria eterna, a sabedoria que vem do alto, o conhecimento de Deus através de Jesus. Então é por isso que Jesus Cristo fala para eles em João 8:44: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, quando há verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então eu tenho uma tradução aqui da Bíblia Viva, que ela nos fala assim, presta atenção. João 8:44: porque vocês são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas mais que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Então toda pessoa, todo ser que odeia a verdade, que não gosta de ouvir a verdade, ele se torna um diabo, um opositor. Ele se torna um opositor de Deus. Então jamais uma mentira pode vir da verdade.
E as pessoas assim vão sendo destruídas por amar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas mentem, lesam, roubam, furtam em pró das coisas deste mundo, em prol das conquistas deste mundo, em desejo das conquistas deste mundo, a qual um Deus veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquilo que foi usurpado por Lúcifer ao ser derribado aqui na terra e se tornou um opositor de Deus, assim ocultando as verdades que Deus tinha e tem preparado para toda a raça humana que assim o crê nele e quer ele como o salvador da sua vida, da sua alma. Então Lúcifer, Satanás, que agora é diabo, ele tenta usurpar a cada dia, levando as pessoas ao engano, à operação do erro, amando as coisas deste mundo, e assim vão cada uma se condenando a si mesmo, porque o meu Deus, o meu Senhor, o meu Deus eterno é um Deus de misericórdia, não condena a ninguém. Então ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Aonde foi que foi perdido? Salvar de quem? Da mão de quem? Então, meu querido, quando João traz essas realidades, João dos apóstolos de Jesus, que andou com ele, o ouviu, reclinou a sua cabeça no seu peito, o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Então ele traz essa realidade para nos dar um alerta no tempo presente. Porque nós temos um adversário da nossa alma. Porque tudo aquilo que ele conheceu, contemplou na glória, no céu eterno, e ele, por sua soberba, por sua altivez, por seu orgulho, quis ser igual a Deus, usurpou ser igual a Deus. Mas como o profeta fala, sendo tu homem não Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Então ele é homem. E toda pessoa que é adversário, opositor, que não aceita as palavras de Deus, que não aceita ser corrigida, exortada, redarguida, transformada, ela é um opositor. Ela é um opositor, se torna um diabo. Por não aceitar a salvação do Deus eterno. E assim Deus, com sua infinita misericórdia, ainda vai dando a oportunidade para cada um. Porque Ele sabe de todas as coisas. Mesmo antes de pensarmos e falarmos, Ele já sabe. E naquele grande dia, vai ser só a sentença. Porque Ele não veio para condenar. Ele veio para juízo deste mundo. Ele veio para livrar a raça humana do pecado, das mãos de um Deus que pecou. Satanás. Ele veio nos tirar da mão dos opressores, dos anjos caídos que oprimem toda a raça humana. Então por isso que Jesus nos fala em João 8:44, porque vocês são filhos de seu pai, o diabo,
e gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio, também sempre odiou a verdade. Não há nenhum pingo de verdade nele. Não há nenhum pingo de verdade nele. Quando mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai dos mentirosos. Entendeu, meu querido? Que Satanás é o pai dos mentirosos. Então nunca é tarde para haver mudança nas nossas vidas, mudança de caráter. Nunca é tarde para haver mudança nas nossas vidas. E também, João, nas suas cartas, ele nos deixa um alerta. Vou estar levando você lá para você compreender. Primeira João nos fala assim, olha. 1 João, no seu capítulo 2, no seu capítulo 2, do verso 9, nos fala assim. 1 João capítulo 2, 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas, escuridão, falta de entendimento, de conhecimento, de discernimento, de sabedoria. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, meu querido, quando João nos fala esta realidade, é porque tem um Deus a qual está sempre lutando contra as pessoas para que não venha resplandecer a luz do Evangelho, a luz da nova aliança, a luz do novo e vivo caminho, a qual só através desta luz que é Jesus, a qual Deus é o Pai da luz eterna, e nele não há trevas nenhuma. Primeira João, no seu capítulo 4, João, no seu capítulo 4, nos fala assim. Vou ler do 4:4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Veja que quem é que tem que estar em nós? Quem é que tem que estar em nós? O Espírito Santo. Do mundo são, porque falam do mundo, e o mundo os ouve. Então as pessoas que são do mundo, o mundo vai estar ouvindo elas. Vai estar sendo influenciada pelas coisas deste mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece, aquele que conhece a Deus, ouve-nos
e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então por isso que toda vez que eu falo para você que são dois espíritos, dois caminhos, dois reinos, dois senhor. É o espírito da verdade que vem trazendo toda a verdade a respeito do Pai, a qual Jesus Cristo trouxe. E o espírito do erro, que é o espírito do anticristo, que está conduzindo e induzindo as pessoas para a condenação eterna. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós respiramos, temos a possibilidade a cada dia de se arrependermos e consertarmos os nossos erros da velha criatura, do velho homem, das velhas iniquidades, e sair da mão do Pai de toda a carne, porque Deus é o Pai dos espíritos aperfeiçoado, como está lá em Hebreus. Em Hebreus nos fala assim, capítulo 12, capítulo 12, o seu versículo 22, nos fala assim, meu querido, olha, mas chegamos ao Monte Sião. Veja que um é o Monte Sinai, a qual é escuro, a qual Moisés ouviu aquela voz, teve que cumprir tudo aquilo que era dito, porque estava lá no monte. Depois vamos estar falando a esse respeito. E o outro é o Monte Sião. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja que Deus não tem nada com a Jerusalém desta terra. É a Jerusalém celestial. Porque a Jerusalém desta terra rejeitou e rejeita até hoje o nome de Jesus, rejeita as obras de Jesus. Ele rejeita a salvação de Jesus. Eles rejeitaram as palavras de Jesus. Entanto que está escrito em João 8,44. Porque eles não queriam a verdade. Eles já vinham com uma mentira impregnada do Deus desse século, do Deus desta terra. Então, o escritor de Hebreus nos fala, Hebreus 12, 22, mas chegaste ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos e dos justos aperfeiçoados, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está escrita nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então não é a velha aliança, de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então nós temos um Pai que é dos espíritos aperfeiçoado. Então, meu querido, isso é para que você fique atento e tenha entendimento e conhecimento de que tem dois deuses. Um quer te levar para a salvação e vida eterna.
e o outro quer te cegar a cada dia para te levar para a condenação, vergonha e horror eterno. Mas Deus quer te salvar. Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, a qual se manifestou, trazendo a glória e a misericórdia do Pai, quer te salvar. Não importa o quanto você já errou, está errando. Não importa o que você já fez no seu passado. Basta você dar um passo e falar: eis-me aqui, Jesus. Ajuda-me a mim. Revela-me a cada dia a tua palavra para que eu possa ter e obter a salvação da minha alma. Que você vai ter a resposta do Espírito Santo, que Ele quer te levar para a salvação. E que este vídeo possa te edificar. E que o amor de Deus e a graça e a doce consolação do Espírito Santo possa estar na sua vida e em toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.